Café com Política. Agora 8h34. No Café com Política de hoje, nós recebemos o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. Essa entrevista você pode acompanhar ao vivo pelo site supernoticiafm.com.br e também pelo facebook.com/portal O Tempo. Estamos lá ao vivo em vídeo e áudio para você. Ministro, muito obrigado pela participação. Como ministro, né, o senhor já esteve aqui na Rádio Super outras vezes, mas como ministro é a primeira vez, obrigado aqui por estar conosco. Exatamente, Léo, primeira vez, é um prazer enorme estar sempre aqui com vocês. Bom dia, Léo, bom dia, Thalita, bom dia, Murilo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super N. O governo de Jair Bolsonaro completou 100 dias na quarta-feira, 100 dias também de Ministério do Turismo. Qual o balanço que o senhor faz dessas primeiras ações que foram realizadas pelo seu ministério? O balanço ele é extremamente positivo, Léo. Nesses 100 primeiros dias, nós conseguimos aí alguns avanços, alguns pleitos que há mais de 15 anos eram tentados no Brasil para o favorecimento do turismo. Por exemplo, a isenção de vistos para 4 países, Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália, isso já está trazendo um resultado extremamente positivo, com o aumento de pedidos, né? Ou seja, de compras de passagens para o mês de junho, julho e agosto. Então a gente acredita que ações como essa vão injetar na economia do Brasil pelo menos mais 1,5 bilhão de dólares todos os anos, obviamente gerando emprego e renda. Conseguimos avançar também, Léo, em 2 projetos na Câmara dos Deputados importantíssimos para o turismo. O primeiro deles é a abertura do capital estrangeiro nas aéreas. Isso vai trazer realmente uma competitividade maior entre as empresas e o produto final disso é a redução de custo das passagens aéreas, que hoje no Brasil são muito caras. Então esse projeto já está aprovado na Câmara, vai agora para o Senado. Já reunimos com o presidente Davi Alcolumbre e que nos prometeu dar celeridade para que o quanto antes nós tenhamos aí pelo menos 10, 12 operadoras no espaço aéreo brasileiro, aumentando o número de rotas, destinos e, sobretudo, reduzindo a passagem aérea no Brasil. E o outro projeto é a Lei Geral do Turismo, que altera 118 pontos na Lei do Turismo, modernizando a Lei do Turismo no Brasil. Então são avanços importantíssimos que já conquistamos. E também um decreto presidencial onde, Léo, nós podemos agora ter a gestão dos patrimônios mundiais do Brasil, que são reconhecidos pela Unesco, no âmbito do Ministério do Turismo. Então, muitos desses patrimônios, eles estavam subutilizados, muitas vezes sendo degradados por não ter uma gestão mais moderna. Agora, o Ministério do Turismo vai poder fazer a gestão de todos esses patrimônios mundiais que o Brasil hoje tem a oportunidade de ser reconhecido pela Unesco. Então, o trabalho está indo muito bem. O trading do Brasil, ou seja, as maiores associações do Brasil, Murilo, já tem feito um manifesto em favor da do nosso trabalho à frente do Ministério, do governo de Jair Bolsonaro. Então, a avaliação ela é extremamente positiva desses 3 meses. Excelente. Participando aqui dessa entrevista com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nosso editor executivo do Jornal O Tempo, Murilo Rocha. Obrigado, Murilo, também por participar conosco. Obrigado, Léo. Thalita. Ministro, na última quarta-feira, no dia 10, o senhor recebeu uma carta de adesão da empresa MRS Logística para dar continuidade àquele projeto de implantação de um trem de passageiros entre BH e Brumadinho com destino ao Inhotim. Esse projeto que já existe desde 2006, mas que só agora está saindo de forma efetiva do papel. Este é um dos pontos mais importantes agora para ajudar na recuperação da economia da cidade, que depende, além da mineração, também do turismo? Sim, é um ponto muito importante, Thalita, já que a cidade de Brumadinho foi extremamente afetada com essa tragédia da Vale. O turismo é uma vocação da cidade, até mesmo pelo Museu Inhotim. Então, esse transporte de passageiros, isso aí também era um pleito desde 2006, que precisava de uma autorização da MRS Logística, que ela é a concessionária do trecho, e conseguimos agora, numa reunião no âmbito do Ministério, junto à MRS, ao DENIT, à NTT, que a MRS assinasse, né, essa liberação para que o projeto ele pudesse ser desenvolvido, e vamos conseguir colocar pelo menos 2.000 passageiros dias em viagens Belo Horizonte, Brumadinho, Belo Horizonte. Então, o turista ele vai ter a oportunidade de chegar à Praça da Estação, conhecer ali o Museu de Artes e Ofícios, entrar no trem,
percorrer 52 quilômetros numa linda viagem até Brumadinho e vai desembarcar praticamente dentro do Inhotim. Então é um grande avanço, importantíssimo para a cidade de Brumadinho. Ainda falando da mineração e do turismo, quais medidas estão sendo pensadas pelo senhor para ajudar na recuperação do setor nessas cidades que estão sendo sacrificadas pelo medo de rompimento de novas barragens aqui no estado? Eu já estou em contato com o secretário Marcelo Matos, secretário estadual de turismo, e estamos desenvolvendo aí alguns projetos para que essas cidades elas tenham o seu socorro. Eu dou exemplo aqui de Nova Lima. O distrito de Macacos, por exemplo, ele vive quase que 100% do turismo. Então está parado as pousadas, os restaurantes, e a gente já está em uma rodada de conversa entre todos os agentes, governo de Minas, Polícia Militar, Defesa Civil, Ministério do Turismo, para a gente fazer um projeto, Thalita, de curto, médio e longo prazo. A primeira reunião já aconteceu, a segunda reunião deve acontecer nos próximos dias. Ministro, queria agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui na Rádio Super e queria falar sobre a questão das denúncias que pairam aí contra o senhor, desde o início do mandato do senhor. Adriana Borges, candidata derrotada a deputada do PSL, mesmo partido do senhor, e outras duas candidatas, o acusaram de fazer parte de um esquema aqui no PSL Mineiro de candidaturas laranjas. Só explicando para o eleitor, segundo a denúncia delas, elas foram convidadas a ser candidatas, mas foram obrigadas a repassar o dinheiro do fundo eleitoral para o PSL Mineiro, do qual o senhor presidia aqui durante as eleições. Então, ministro, a minha pergunta é a seguinte: o senhor conhecia essas candidatas, teve contato com essas candidatas, e como o senhor se posiciona em relação a essas denúncias? Primeiramente, Murilo, eu quero deixar muito claro que em Minas Gerais nunca houve candidaturas laranjas. Eu nunca convidei ninguém para ser candidato laranja e nunca orientei ninguém a fazê-lo por mim ou pelo partido. O interessante é que, vamos fazer aqui uma linha rápida do tempo, a primeira denúncia que houve foi da senhora Cleusenir. Essa senhora, ela disputou a eleição para deputada estadual, perdeu a eleição. Logo após, ela insistentemente começou a pedir emprego para o marido ou para alguém da casa dela, porque ela era aposentada e não podia ser empregada. Ficou 20 a 30 dias pedindo emprego. Quando ela percebeu que o emprego não sairia, ela muda o comportamento, muda a fala e começa a fazer algumas ameaças, dizendo que ia fazer algumas denúncias. O interessante é que ela vinha me elogiando nas redes sociais. E no dia que o Jair Bolsonaro indica Marcelo Álvaro Antônio para ministro do Turismo, que foi no dia 28 de novembro de 2018, no outro dia ela corre à delegacia, interessante, no outro dia ela corre a uma delegacia, liga da porta da delegacia para o partido, eu tenho tudo gravado, fazendo a última ameaça. Olha, eu preciso que o ministro me atenda, senão eu vou entrar na delegacia e vou fazer a denúncia. Eu tenho isso, todos os áudios, tudo que eu estou falando aqui eu tenho comprovação. Como ela não teve o retorno, ela fez a denúncia. E o mais interessante, ela fez a denúncia, vai ao Ministério Público, ela fez um boletim de ocorrência na delegacia, vai ao Ministério Público, faz uma denúncia, entrega a Folha de São Paulo e 2 dias depois ela vai para Portugal com a família inteira. É um questionamento que eu faço, como que ela está bancando, se é uma pessoa simples, toda essa viagem. Esse foi o primeiro fato. E ela ainda muda a versão. No boletim de ocorrência, ela não cita nada de arma. No Ministério Público, ela falou que esqueceu de citar a arma, que ela foi ameaçada com arma. Então, são informações incoerentes da parte dela. A segunda denúncia foi exatamente da deputada Alessandra Silva, do PSL de Minas. Marcelo Álvaro Antônio vira ministro, o suplente imediato é Enéas Reis, exatamente da cidade da deputada Alessandra Silva. A deputada Alessandra Silva, então, ela perde o poder de indicar as comissões provisórias do partido na cidade dela, que é Coronel Fabriciano, e várias outras cidades no entorno. Então, a deputada, através de uma associação fundada por ela, pega 4 nomes de mulheres que disputaram no partido e faz uma denúncia dizendo que essas mulheres gastaram 60 mil reais ou receberam 60 mil reais e tiveram poucos votos. Uma teve 1.800 votos, outra 800 votos, e a que teve menos votos teve 196 votos e teve o pai dela cometido, a informação que eu tive, de uma doença
na campanha e veio a falecer depois da eleição. Então a deputada Alessandra Silva faz essa denúncia por motivação pessoal, por uma frustração pessoal dela. Ela me envia vários áudios, muito brava, cobrando que as comissões delas áudios que já estão rodando aí na internet, que as comissões dela teriam sim que ser nomeadas. Então, por uma insatisfação pessoal dela, frustração, ela fez essas denúncias infundadas. A terceira denúncia foi da senhora Zuleide, que foi ao Jornal Nacional, ela se dispôs a ir até o Jornal Nacional, dizer que teve comigo pessoalmente, que eu fiz essa proposta para ela no dia 11 de setembro de 2018, aqui em Belo Horizonte. Realmente, buscamos os registros do prédio, ela esteve em Belo Horizonte no dia 11 de setembro, às 11 horas da manhã, tá lá o registro dela da entrada no prédio, a Polícia Federal já tem esse registro. Só que tem um detalhe, Murilo, eu estava no sul de Minas, na cidade de Caxambu, no mesmo horário, no mesmo dia, tudo registrado em redes sociais, com registro de hotel que eu hospedei, de cartão de crédito que eu usei. Então, ou seja, eu não estava em Belo Horizonte no dia que essa senhora disse que esteve comigo. E a quarta denúncia foi da senhora Adriana Borges, que também, no dia 12 de outubro, me manda um áudio de WhatsApp, que já está em poder da Polícia Federal, de 1 minuto e meio, pedindo emprego para ela e para a filha dela. Portanto, então, todas as denúncias tiveram sim a sua motivação pessoal, não atendidas. Então, eu estou muito tranquilo, pedi voluntariamente para ser ouvido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, já levei todos os elementos, Murilo, que comprovam que existe sim uma ação articulada contra mim aqui no estado de Minas Gerais. Então, isso já está tudo de posse da polícia. Eu tenho certeza que em breve eu vou provar que em Minas Gerais não houve candidatura laranja. Ministro, só para ainda dentro desse assunto, o senhor já prestou depoimento à Polícia Federal? Não, eu prestei depoimento ao Ministério Público. A Polícia Federal, o delegado não viu necessidade até o momento de me ouvir, por isso não fui ouvido pela Polícia Federal. E o senhor já teve essa conversa pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro e como é o entendimento do presidente sobre essa situação? As minhas conversas com o presidente é única e exclusivamente de trabalho, sobre o Ministério do Turismo, sobre o Brasil. Esses assuntos realmente eu não levo ao conhecimento dele. O senhor fala em algum tipo de articulação contra o senhor. Qual tipo de articulação seria esse? Articulação, a gente, no mundo político, a gente acaba fazendo alguns adversários. E esses adversários, que são 2 nomes, são 2 pessoas que já estão... De outros partidos? Não, do próprio PSL. Aqui a questão ela é o fogo amigo. E essas 2 pessoas já estão, os nomes com CPF, endereço, já estão de posse da Polícia Federal, do Ministério Público, e já começa uma investigação nessa linha também, Thalita, mostrando que existe realmente um complô, existe uma ação coordenada para tentar atingir o ministro do Turismo. Ministro, agora falando um pouco de projetos, na semana passada o senhor acabou postando um vídeo no Instagram ao lado do ministro Tarcísio. De infraestrutura. Exatamente, infraestrutura, anunciando a questão do metrô de Belo Horizonte. Em outros governos, já houve essa promessa da realização do metrô de Belo Horizonte. Qual a diferença agora desse projeto que o senhor e o governo Bolsonaro apresentam para os demais projetos? Seria a linha 2 a extensão da linha 1 do metrô? Exatamente. A linha 2 do metrô, que vai Calafate, Barreiro e também até o Novo Eldorado. A diferença, Murilo, é que nos outros governos a gente não tinha efetivamente a fonte de recursos para financiar essas obras. Na terça-feira passada eu tive na reunião do Conselho de Ministros com o presidente e também os demais ministros, onde o ministro Tarcísio assumiu esse compromisso conosco, com Belo Horizonte, com a região do Barreiro, com Contagem, de garantir pelo menos R$1 bilhão para execução dessas obras. E esse dinheiro ele será retirado da renovação das concessões. Seria suficiente esse valor para essas 2 obras? Para essas 2 obras, sim. Seria suficiente o valor. E o ministro, então, ele garantiu que na renovação das concessões férreas de Minas Gerais, a FCA, a MRS, ele vai retirar pelo menos
vai aplicar 4 bilhões em Minas Gerais, dos quais 1 bilhão será no metrô de Belo Horizonte. Isso aí é uma grande notícia, uma grande conquista junto ao governo Jair Bolsonaro, que teve comigo aqui no Jornal O Tempo, teve comigo na região do Barreiro, e eu tive a oportunidade na época de mostrar para ele a importância do metrô de Belo Horizonte. Portanto, uma grande conquista que certamente vai ser executada pelo governo Jair Bolsonaro. Outro projeto que eu acho que foi discutido na semana passada pelo senhor é a questão do aeroporto, aqui da um outro aeroporto na região metropolitana, aqui em Betim, Brumadinho, para atender esse outro vetor aqui da região metropolitana e principalmente a questão do Inhotim também. Como é que está o andamento disso? Como que o governo federal poderia ajudar na implantação desse aeroporto? Exatamente, esse aeroporto em Betim, na região metropolitana, ele é fundamental para o desenvolvimento da região metropolitana, sobretudo para Brumadinho, que hoje precisa de diversificar a sua economia. Brumadinho dependeu muito apenas da questão mineradora, da Cefem, do imposto da Cefem. Então, nessa diversidade que a gente precisa de amparar a cidade de Brumadinho, esse aeroporto ele é fundamental. A gente já está buscando aí algumas formas, algumas parcerias, inclusive com a iniciativa privada e a própria Vale, para ver se a gente consegue realmente fazer com que esse aeroporto ele se torne uma realidade que vai ser fundamental para Betim, Brumadinho e toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Ministro, por falar em aeroporto, sobre as passagens aéreas, as companhias prometeram baixar os preços ao cobrar pelo despacho das bagagens. Mas isso não aconteceu. O Ministério do Turismo pretende intervir a favor dos passageiros? A melhor intervenção, Thalita, vai ser realmente a abertura ao capital estrangeiro nas aéreas. Ou seja, as companhias aéreas estrangeiras poderem operar no Brasil, fundar empresas no Brasil, como prevê o projeto obrigatoriamente, e aumentar a competitividade. O que vai reduzir efetivamente a passagem aérea no Brasil é exatamente essa competição. Hoje nós temos 4 empresas aéreas operando, na verdade são 3, pelo fato da Avianca ter entrado em recuperação judicial. É inconcebível um país com 205 ou mais de 200 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ter apenas 3 empresas aéreas. Então, esse projeto que vai ser votado no Senado agora é o que vai realmente reduzir a passagem aérea no Brasil. Certo. Ministro, a gente já está chegando para o nosso fim da entrevista. Qual a consideração final que o senhor quer fazer, voltando agora a Belo Horizonte, como ministro do Turismo, participando conosco aqui do Super N? Esperamos recebê-lo mais vezes aqui no programa, com certeza. O primeiro, Léo Mendes, o orgulho de ter a oportunidade de representar Minas Gerais, né, no primeiro escalão do governo federal. Isso aí pra gente, para Minas Gerais, eu acredito que isso é muito importante. Dizer que o trabalho ele está sendo muito bem executado e avaliado no governo federal. Esses 3 primeiros meses têm mostrado isso. E afirmar, né, a todos os ouvintes da Rádio N que em breve o inquérito da Polícia Federal e do Ministério Público vai provar que Marcelo Alvaro Antônio, o ministro, nunca patrocinou nenhum tipo de esquema aqui em Minas Gerais. Isso aí eu tenho certeza e convicção do que eu estou dizendo. Portanto, peço essa confiança que em breve, e mais, viu, Léo? Finalizar dizendo aqui que são 3 meses de acusação, um massacre por parte da imprensa, alguns órgãos de imprensa, sem uma prova sequer. Não existe uma mensagem minha de WhatsApp, não existe 0, não existe uma prova. Eu estou sendo acusado há 3 meses sem uma prova sequer contra mim. Mas como Deus, ele é o justo juiz, em breve nós vamos provar nossa total isenção, nossa total inocência e que nunca patrocinamos nenhum tipo de situação de laranjas em Minas. O ministro, nós estamos chegando, né, ao fim da entrevista, mas antes nós temos um quadro que é o Debate Pronto. No Café com Política, hora do Bate Pronto. Perguntas objetivas e respostas objetivas também. Nós vamos começar com Léo Mendes. Jair Bolsonaro. O que o Brasil precisa? Corrupção. Repugnância. PSL. Agiu dentro da legislação em Minas. Ministério do Turismo. Avançando como nunca avançou na história. Futuro de Minas Gerais com Romeu Zema. Espero que o melhor possível, mas ele vai precisar de ajuda. Mineração no estado.
tem que ter responsabilidade. Conversamos com o ministro do Turismo do governo de Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio. Eu queria agradecer a entrevista do senhor agora como ministro aqui à Rádio Super. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, Thalita, Murilo Rocha e Léo Mendes. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Super N.